palavra de Deus, ela diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nosso Pai Celestial, nós te damos graças por mais um tempo que o Senhor nos proporciona para juntos estar meditando na Tua Palavra. Tua Palavra, Pai, ela gerou vida em nossos corações, porque ela fala do Senhor da vida, nosso amado Senhor que veio nos trazer vida e vida em abundância. Pai, nesse tempo de reflexão bíblica, que Teu Espírito que inspirou essas verdades, venha interpretá-la para nós, para que conheçamos segundo Tu desejas que nós venhamos a conhecer. Pai, tira das nossas mentes todos os conceitos que muitas vezes nós queremos entender a Bíblia a partir do ponto de vista humano e intelectual. Remove isso de nós para que então tenhamos a plena revelação de Cristo, tenhamos a plena revelação do Teu coração aberto para nós, como Pai que Tu és, Pai maravilhoso, Pai que tem nos guardado, um Pai que tem nos amado, um Pai que tem cuidado de nós, um Pai que tem nos abençoado no dia a dia e nos livrado e guardado de tantos acidentes. Senhor é um Pai bem presente na nossa angústia, nas tribulações. Senhor é um Pai que tem nos abraçado e carregado muitas vezes em Seu colo. Graças Te damos, ó Pai, e abra os nossos olhos para que tenhamos percepção real daquilo que Tu és para nós como Pai, como provedor, como supridor, como Pai que tem alegrado os nossos corações. Revela-nos mais um pouco de Cristo e tome as nossas mentes, os nossos pensamentos. Teu Espírito possua as nossas mentes, cada um de nós, e nos leve, Pai, para um conhecimento mais adequado da palavra, mais profundo, para que possamos contemplar o Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, que advertência aqui maravilhosa, maravilhosa para aqueles que de fato são distraídos. Aqui o povo do Senhor, segundo o profeta Oséias, está sendo, aqui claro que é um gerúndio, está sendo, a cada dia que passa, quando nós omitimos ou negligenciamos a palavra de Deus, existe um processo de regressão na vida espiritual, ou em outras palavras, um processo de destruição de vida espiritual, porque é exatamente isso que o inimigo quer, nos distrair da centralidade de Cristo, da centralidade da palavra. Isso vai tendo um esfriamento, então há uma destruição. O meu povo está sendo destruído, mas por uma causa, porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, muitas vezes nós queremos convencer os outros daquilo que nós entendemos de Deus. E Deus não quer ser conhecido por aquilo que nós entendemos a respeito dele. Deus não quer ser conhecido apenas como Deus. Ele deseja ser conhecido como o Pai que é. O Pai amoroso. Quando nós conhecemos Deus, o Pai, de uma forma adequada, vendo, percebendo a paternidade, dando a nós uma identidade de filhos, obviamente, irmãos, que nós vamos estar bem seguros, porque o nosso Pai Celestial é aquele que está com seus olhos fitos em cada um de nós. Então nós nunca podemos, irmãos, querer entender Deus pela palavra. Nós temos que procurar pela palavra, sobre a égide, sobre a orientação do Espírito Santo, sobre a luz do Espírito, conhecê-lo. Quando o nosso coração almeja esse tipo de conhecimento, de busca, obviamente que o Espírito Santo está sempre apto a nos guiar a toda a verdade, a trazer os conselhos adequados, trazer toda a orientação, toda a iluminação do nosso entendimento, porque passa pela nossa razão. Então nós submetemos tudo aquilo que está dentro da nossa capacidade limitada de compreender ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito, para que Ele então possa avançar em nós, nos dando sabedoria e conhecimento. Irmãos, não adianta nós aqui pregarmos aquilo que apenas nós entendemos
Isso seria apenas profissionalismo. Eu entendo dessa forma, vou pregar dessa forma, eu creio que os irmãos vão gostar. Nunca vai ser dessa maneira, né? Nunca vai ser dessa maneira. Mas, irmão, nós temos que pregar aquilo que nós conhecemos do Senhor por revelação e aquilo que nós vivemos e praticamos. Essas verdades terão efeito na nossa vida e na vida daquele que nós de fato compreendemos e conversamos. Irmãos, você já parou para pensar por que há tantas igrejas evangélicas? Estava questionando essa semana exatamente quando o Espírito me fez eu parar nesse capítulo 4 de Oséias. Mas por que tantas igrejas evangélicas espalhadas no Brasil? Né? Hoje, por que tantas, meus irmãos, e cada uma delas, vocês perceberem, tem uma forma de doutrinar os seus membros. Irmãos, então, nesse emaranhado de igrejas, qual é a igreja verdadeira? Qual que é a igreja do Senhor? Sabe por que existem tantas igrejas evangélicas? Porque cada um está tentando convencer os outros da forma que entendeu. Começa a convencer, é dessa maneira que eu entendo, e assim, e as pessoas são carentes de Deus, carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando se fala o nome de Deus, nós já temos uma reação de que vai vir coisa boa. Mas às vezes a pessoa ensina para nós aquilo que ela entendeu, mas não aquilo que ela conheceu por revelação. Então, por isso que há muita complicação no meio do povo de Deus, tantas doutrinas humanas que são de fato criadas, e aí eles vão formar adeptos daquilo que eles entenderam. Porque se eu convenço o outro a respeito daquilo que eu entendi, eu terei controle sobre aquela pessoa. Então isso é trágico, irmãos. Aquilo que você entende nas Escrituras e tenta convencer as outras pessoas, você vai, ou pelo menos está querendo ter o controle sobre a vida daquela pessoa. A gente sempre escuta assim, olha, irmão Cláudio, sei que aqui em Ceilândia são poucas as comunidades que pregam a verdade da palavra, mas eu queria tanto fazer pelo menos uma visita lá, para conhecer a comunidade, para ver os irmãos, mas se eu for, eu tenho que pedir a autorização pelo meu pastor, e se ele não me autorizar, eu não posso ir, porque senão eu serei uma pessoa amaldiçoada. Esse é o pináculo da ignorância, irmãos. Como é que pode isso? Então a pessoa entende a Bíblia segundo o seu conceito, e tenta convencer os outros, e quando convence, tem o controle da vida daquelas pessoas. Isto é trágico. E meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Faltando o conhecimento. Muitas vezes, irmãos, nós tentando ter o controle, eu não vou promover um ambiente de conhecimento, mas um ambiente onde eu quero dominar as pessoas. Irmãos, nós nunca vamos, de fato, conhecer o Senhor buscando Ele, ainda que seja de uma forma bíblica, pela nossa intelectualidade. Não estou dizendo que tem um ritualismo para ler a Bíblia, não, é coisa muito simples. Quando você for ler as Escrituras Sagradas, normalmente a gente pega lá na nossa casa, senta ali no sofazinho, pega a Bíblia, vou ler aqui um trecho, e lê, bom, já li a Bíblia, graças a Deus por isso. Não, irmãos, tenha reverência diante dessa verdade, dessa palavra. Antes de mais nada, irmãos, vigie um pouquinho, esvazie a sua mente, porque há um bombardeio de coisas. Desliga o celular, pelo menos naquele tempo que você vai passar com o Senhor, porque quando cai uma mensagenzinha, você já vai ver lá quem é que é. Desliga-se deste mundo. Peça ao Espírito do Senhor que
traga a revelação da tua palavra. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, peça porém com fé e não duvidando, que Ele vai lhe conceder sabedoria para conhecer a palavra. Peça que o Espírito Santo lance luz sobre as Escrituras, para que a tua mente e o teu coração seja iluminado. Aí você não vai entender as Escrituras, aí você vai ter um conhecimento de uma pessoa pela qual o Espírito levará você a conhecê-lo um pouquinho mais, o nosso amado Senhor Jesus. Ele espera, a palavra fala que o nosso Deus é um Deus que se oculta. Isaías 45 vai dizer que o nosso Deus é um Deus misterioso, Ele se oculta. Não que Ele está brincando de esconde-esconde conosco, porque Ele não vai se revelar para um homem ou mulher que não tenham um desejo, um anseio no seu coração, uma sede por Ele. Como era o rei Davi: a minha alma tem sede, sede de Deus, quando eu irei e me verei diante da tua face? Olha o desejo, olha o maranata que Davi tinha no seu coração. Quando eu irei e me verei diante da face do meu Deus, do meu Pai. Irmãos, então, queridos, quando de fato eu acabo querendo garantir um ambiente onde eu posso fazer defesa do meu próprio entendimento, o que vai acontecer ali? Por isso que as pessoas estão ficando menores no conhecimento e maiores em entender as Escrituras Sagradas. Um conhecimento, ele é alicerçado em uma pessoa. Por isso que a palavra sempre vai dizer o seguinte, aqui, se vocês estão no capítulo 4, dá uma olhada aqui no Oséias capítulo 6, a partir do verso 1, olha que interessante aqui, Oséias 6, vamos ler de 1 até o 3, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então aqui, irmãos, por esse texto aqui nós entendemos, ou temos um conhecimento revelado da parte do Senhor, que Deus ele cogita meios para que o desvalido não se arroje da sua presença, que fique sempre conectado com Ele. Então Ele fez a ferida e ligará. Aí ele diz assim no verso 2, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Agora o 3 é o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, não tente entender Deus, procura conhecê-lo. E a maneira de conhecer o Senhor é pelas Escrituras e pela intimidade com Ele, pelo relacionamento com Ele. Porque quando eu procuro entender Deus pela minha mente, irmãos, eu estou perdendo uma grande oportunidade de conhecê-lo. Estão me compreendendo, irmãos? Muitos, infelizmente, aí, na tentativa de entender, deixam de conhecer. Eu quero entender, mas não estão preocupados em conhecer o Senhor. Irmão, você sabia que Deus nunca quis ser entendido? Ele deseja ser conhecido. Por isso que quando Ele se revela a nós, não é para nós entender aquela revelação, é para nós conhecer aquela revelação. A palavra conhecer, ela está no âmbito de uma união plena com Ele. Eu só posso estar unido a Ele uma vez que eu o conheça. Eu só posso crer se eu conhecer, se eu saber primeiro. Sabendo isto, por exemplo, Romanos 6,6 diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais ao pecado como escravo. Agora, quem quis ser entendido, sabe quem que foi? O diabo, Satanás, o capeta. Ele quis ser entendido. O Lúcifer virou diabo porque ele se achou mal entendido.
E por que isso? Ele era o sinete da perfeição, o anjo mais lindo que Deus havia criado. Ele tinha muitos querubins e serafins à sua ordem, designado pelo Senhor, mas ele se achava mal entendido. Por que o filho e eu não? O que foi que aconteceu? Por esse motivo, elevou-se o seu coração e foi encontrado nele iniquidade. Então, irmãos, não seja como Lúcifer, querendo entender. Ele foi mal entendido, por isso que ele virou o diabo, virou o capeta. Porque ele queria ser entendido de uma forma e não foi entendido como gostaria que ele fosse. Então, por isso ele virou Satanás, virou o diabo. Vocês compreendem isso, irmãos? É muito sério. Então, queridos, porque enquanto você está procurando entender, você pode migrar para aquilo que é doutrina de demônio. Não é eu procurando e querendo entender, mas procurando conhecer. E a distância é muito grande. Claro que Provérbios fala que ele é o entendimento, mas eu preciso de conhecer o entendimento para ganhar uma experiência do conhecimento. É conhecendo. Agora, eu vou entender, por exemplo, como funciona o irmão. Eu quero entender como é que o irmão funciona. Mas se eu conheço o irmão, eu não tenho mais dificuldade em relacionar com o meu irmão. Estão me compreendendo, irmãos? É aquilo que nós falamos hoje pela manhã. Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com coisas tão pequenas. E falamos até da fome. Que muitas vezes nós estamos querendo ou ficamos preocupados em passar ou falta de pão. Mas Deus não nos fez para comer pão. Deus nos fez para viver da fé. E você nunca vai encontrar na Bíblia que o crente vive da fé, que o evangélico vive da fé, mas que o justo vive da fé. Então nós não vamos ter, irmãos, ainda que tenhamos falta de pão para comer, nunca teremos falta de pão para repartir. Isso é maravilhoso, né? Então está além do nosso entendimento. E doutrina de demônios, ela é uma doutrina que de fato faz com que as pessoas queiram entender as Escrituras e não conhecer aquilo que Cristo é e fez. Por exemplo, tem um texto aqui, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então aqui temos aqui a voz do Espírito, mostrando para nós, de uma forma tão expressa, porque essa é a voz do Espírito, precisamos ter este conhecimento, porque se nós queremos entender, nós vamos migrar aí para aquilo que é ensino de demônios. 1 Timóteo 4,1, a Bíblia diz: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Queridos, como que a gente pode migrar para o ensino de demônios? Ensino de demônios, vocês sabem, que é todo o ensino onde a cruz de Cristo e a obra consumada no Calvário, quando eu falo de Cristo, falo da pessoa e da obra de Cristo, ela é anulada. Então aí nós vamos entender a Bíblia de capa a capa, mas nós não iremos ter um conhecimento adequado da obra na cruz. Então o perigo é muito grande, irmãos. Ensino de demônios anula totalmente a cruz, porque o suprassumo de toda a Bíblia, lembra que Jesus Cristo disse para os seus discípulos? Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, porque é muito importante nós entendermos isso. Lucas capítulo 24, aqui, irmãos, vamos ler a partir de alguns dos versículos aqui, 44, veja a centralidade de um conhecimento perfeito a respeito daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Diz assim as Escrituras, Lucas 24, versículo 44, a palavra de Deus diz assim, olha o 44, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei
estando ainda convosco. Que palavras que são essas que Jesus falou para os discípulos quando ele estava ainda com eles, caminhando? Aqui ele já havia sido ressuscitado. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você observou que aqui não tem os apócrifos. Então, o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Então, o que Jesus faz aqui para que os discípulos tivessem um conhecimento? Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O sentido de compreender aqui é na área do conhecimento. Para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, presta atenção, o que está escrito? O resumo que Jesus vai dizer na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Assim está escrito que o Cristo havia de morrer, de padecer, e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Então o que está escrito? Qual que é o resumo da lei de Moisés, salmos e os profetas? Que Cristo iria morrer e ressuscitar. Este é o suprassumo de todas as Escrituras Sagradas. Deus quer que conheçamos como Ele foi revelado, como Ele quer que nós conheçamos, mas o problema nosso é que nós queremos entender as Escrituras, queremos entender e não ter um conhecimento, porque muitas pessoas vão nas Escrituras apenas para entender algumas coisas, mas não para conhecer o Senhor. É diferente, irmãos, é diferente. Aí nós vamos incorrer em doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios é um ensino bíblico onde se anula a cruz. Cristo é a cruz. Observe as pregações de hoje. Se você observar com bastante cuidado, tenha uma percepção de ficar com um caderno quantas vezes o nome de Jesus Cristo é mencionado nas ministrações. São pouquíssimos, irmãos. São pouquíssimos. Mas por que isso? Porque as pessoas não estão comprometidas com a verdade. Estão querendo entender Bíblia, eu já entendo, eu já tenho assim um belo conhecimento da verdade, então para mim já é suficiente. Mas não é assim. Irmãos, pessoas que não vivem a vida da igreja, o corpo de Cristo, não pode dizer que são de fato cristãos. Porque se Deus se agrada do congregar do povo de Deus, nós vamos contribuir desfavoravelmente com a vontade do Pai, rebelando-nos contra Ele? Acho que não pode ser assim, irmãos. Então, muitas vezes nós, por ter um entendimento das Escrituras, rejeitamos o conhecimento, nós estamos nos autodestruindo a nós mesmos. Isso é uma tragédia para todos nós, infelizmente. Então, queridos, doutrina dos demônios, vocês se lembram também que quando Pedro teve aquela revelação de Cristo pelo Pai, o Pai revelou quem era Cristo, deu ele uma revelação, um conhecimento ali que foi revelado para o coração de Pedro, porque quando Jesus perguntou para aqueles discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Você acha que o Pai não suporta isso? Quem dizeis que eu sou? Era aqueles discípulos que o Senhor Jesus estava ensinando eles a ter um conhecimento dele mesmo. Porque ele disse para os discípulos, vocês vão aprender de mim, eu sou manso e humilde de coração. Não é para entender Cristo, mas para conhecê-lo, Cristo, de uma forma bíblica, verdadeira, real, como o Espírito Santo nos foi dado, para termos essa compreensão de quem Ele é e daquilo que Ele fez. Isso é maravilhoso. Agora, quando nós queremos entender a palavra de Deus, irmão, nós vamos sempre migrar para a doutrina dos demônios e levantar doutrinas e regras e mandamentos e convencer as pessoas para ser ou participar da comunidade na qual eu frequento, porque eu entendo assim e eu quero ter domínio sobre vocês. Entre o povo de Deus não é assim. Nós estamos sob o domínio dele, da própria sabedoria, do próprio cabeça da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós não temos domínio sobre ninguém, nós não queremos controlar a vida de ninguém, nós queremos levar as pessoas para Cristo. Olha, é Ele. Quando João estava ali com seus discípulos, quando Jesus ia passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos deixaram João e seguiram o Senhor Jesus. Aí está certo. Seguir a Cristo. Nós seguimos o Cordeiro por onde quer que ele vá, irmão. Então, quando Pedro teve aquela linda revelação de Cristo, depois Jesus começou a dizer a seus discípulos que era necessário subir para Jerusalém, e lá em Jerusalém iria se cumprir tudo que a respeito dele estava escrito, que ele iria morrer, ser escarnecido, ser morto, e ao 3º dia iria ressuscitar. Pedro chamou ele à parte e disse o seguinte: Senhor, a cruz não, isso de modo nenhum pode acontecer. Agora, o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Queridos, para nós irmos para a glória, tem uma cruz. Assim foi com o nosso Senhor. Olha aqui em Lucas mesmo, capítulo 24, observa aqui o versículo 25 e 26. Jesus tratando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e outro nós não sabemos o nome, mas ele disse assim: então lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aí ele vai dizer no verso 26, presta atenção nesse verso que é muito interessante: porventura não convinha que o Cristo padecesse, morte, cruz, padecer, e entrasse na sua glória? Por que ele então voltou para a glória? Por que ele entrou na glória? De fato, ele realizou uma obra, ele morreu numa cruz, e depois ele foi ascenso ao céu. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, estamos neste mundo ainda, o que tem para nós aqui, irmãos? Será que eu preciso de entender o que está acontecendo neste mundo? Não, eu preciso de crer naquilo que Deus disse a respeito deste mundo, que neste mundo não tem nenhuma esperança, que este mundo já está julgado, já está condenado, está esperando tão somente a sua sentença. Deus já julgou este mundo, Deus já condenou este mundo. E por que muitos ainda têm esperança neste mundo, que as coisas vão melhorar? Não vão melhorar, meus irmãos, estão piorando cada dia que passa. Olha para as Escrituras Sagradas. Ah, mas eu não entendo assim. Aí que está a tua desgraça. É para crer, é para conhecer o Senhor Jesus, revelado nas Escrituras Sagradas. Todos os que querem entender, eles desejam ter o controle das pessoas. E eu conheço muita gente assim. Eu vejo pessoas, meu Deus, não posso falar que são coitadinhos, mas chego para conversar com a gente, escravizada pela religião. Misericórdia, irmãos. A gente começa a falar de Cristo, a pessoa começa a rejeitar, achar que a nossa doutrina é estranha. Mas quem que falou isso? O meu pastor. Diz que aqui prega uma heresia. O que nós pregamos? A palavra de Deus, Cristo e a cruz, as virtudes do Pai, e nos relacionamos uns com os outros. Que grande heresia é essa, né? Oswald Chambers diz que quando nós pregamos Cristo para as pessoas, pregamos tudo para elas. Tudo para elas. E se não pregar Cristo, não tem o tudo. Aí começam os mecanismos, né, de levar as pessoas a fazerem coisas. Eu já vi absurdos de pregações, onde o líder dizia o seguinte: nós temos que fazer uma aliança com Deus. Vocês sabem do que eu estou falando? Não no sentido de ser um crítico, irmãos, mas para que as nossas mentes sejam abertas e vermos o engano que está reinando nesses últimos dias, apostasia. As pessoas não suportam ouvir a palavra de Deus, a verdade da palavra, beber água pura, puxa de novo, vai falar de Cristo e a cruz. Mas este é o suprassumo, é o resumo de todas as Escrituras. Queridos, o entendimento faz parte da nossa mania de querer
controlar, de ter o controle. Eu entendo assim, se você não crer como eu entendo, então você está fora do meu círculo. Não é assim, irmãos. É pelo conhecimento. Conheçamos, prossigamos e conheçamos em conhecer o Senhor. Que maravilha que é isso, irmãos. Não queira entender a Deus. Por isso é que às vezes você quer se fazer entender ao invés de se dar a conhecer. Você quer que as pessoas entendam os teus conceitos, as tuas maneiras, como você entende a Bíblia, e não por revelação da palavra de Deus. Otmani, no começo do seu encontro com o Senhor, ele visitou muito Margaret Barber. Era uma mulher do Senhor, uma mulher que conhecia o Senhor. Otmani estava querendo entender Deus, querendo entender a palavra, querendo entender como que Margaret Barber funcionava. E ela tranquila. Otmani chegava, ela, vamos orar? Você leu algum texto essa semana, irmão? Olha, eu li e tal, mas eu quero entender uma coisa. Vamos orar de novo. Acabei de orar, vamos buscar a direção do Senhor. E foi, até que o Espírito Santo o convenceu que não é pelo entendimento, é por revelação. E a revelação deste Cristo maravilhoso. Quando o Cristo é revelado, o apóstolo Paulo buscava isso na lei. Ele nunca encontrou, Paulo queria entender, ele era um entendido das leis de Deus. Aos 12 anos foi deixado ali aos pés de Gamaliel. Gamaliel significa a formosura da lei. Entende, irmãos? E Saulo cresceu um homem muito inteligente, muito sábio. Mas qualquer domingo nós vamos tratar sobre a vida do apóstolo Paulo, como que o Senhor tratou dele em pelo menos 6 aspectos, no qual ele tinha. Quando nós falamos lá que a Bíblia diz, por exemplo, que ele diz que perdi tudo por amor de Cristo. Tudo que eu adquiri, meus entendimentos, eu tenho como lixo inútil para ganhar a Cristo. Ser achado nele não tendo justiça própria, mas a justiça que procede da fé, baseada, a fé para o conhecer, não para entender Cristo, irmãos. Já eu vou citar um texto para os irmãos aqui, que não é pelo entender, é por receber o conhecimento pela fé. Pela fé, então é maravilhoso demais. Portanto, quem se entrega ao conhecimento não tem controle do entendimento. Não vai querer manobrar as pessoas e nem manipular as pessoas. Às vezes eu fico muito impressionado com a intelectualidade de muitos homens que pregam a mensagem da Bíblia e nos impressiona, mas eu fico pensando assim, quando eu estou ouvindo, eu não ouço as mensagens todas, pequenas partes. Para mim ouvir uma mensagem tem que ser 3 partes, eu fico mais com a palavra. E aí, de repente, tem aquele dia que você está meio assim, entendeu? Não está muito bom, então vamos ouvir essas mensagens para não perder tempo. E aí, irmãos, a gente percebe que as pessoas têm levado as outras a crer no seu entendimento. É assim que eu faço, assim que eu conheço. Vocês não podem sair do meu reduto. Então eles têm um controle sobre a vida das pessoas. Não é assim que Deus quer, irmãos. Deus quer que nós sejamos controlados sim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. É por isso que o amor de Deus, ele excede o entendimento. Então nunca queira entender a Bíblia, nunca queira entender Deus. Busque na palavra o conhecimento, porque o amor de Deus, Deus é amor. Agora, o amor, ele excede todo o entendimento. Abram comigo, por favor, em Efésios, capítulo 3, verso 19. Então, aqui, irmãos, é um versículo tão maravilhoso. Efésios 3, verso 19. Diz assim a palavra. Eu vou ler o 18 também, para a gente pegar um pouquinho do contexto aqui. Aqui ele vai mostrar a dimensão da pessoa de Cristo. Verso 18 ele diz assim, aqui você vai entender também, irmãos, que a importância de estarmos juntos, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, irmãos, e conhecer não é entender o amor de Cristo. Conhecer nos leva para uma
vida relacional, de amor com Ele, conhecer a Ele. Quanto mais eu me relaciono com Ele, eu vou conhecendo Ele. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, vou buscar conhecimento dEle. Ele é o meu conhecimento. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entender, todo o entendimento. Então, nós nunca devemos procurar entender, mas conhecer. Vou ler de novo o verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Se excede, o que é a palavra excede? Ultrapassa a minha capacidade intelectual. Ultrapassa, foge do meu alcance. Então, se excede, eu vou querer entender aquilo que é insondável. Como que eu vou querer conhecer o insondável? Então, excede todo entendimento, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, eu preciso conhecê-lo, mas de que maneira? Por revelação. Então, qual deve ser a minha oração aqui, irmãos? Abra aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Vou ler o 16, para a gente pegar o contexto. Diz assim a palavra, Efésios 1, versos 16 e 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação para o futuro, para o passado, para aquilo que... Não. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Este conhecimento eu não preciso entender, eu preciso de conhecer. Quando eu busco um conhecimento, esse conhecimento é dado a mim por revelação. Cristo é revelado. Revelação de Cristo. No pleno conhecimento dEle, ele vai dizer o seguinte, o 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, é impossível, irmãos, uma nova criatura, um filho de Deus em Cristo, embora passe por muitas dificuldades neste mundo, como o nosso próprio Senhor prometeu na sua palavra, que tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz assim, para que em mim tenhais paz, você já parou para pensar a dimensão dessa paz? Neste mundo, muitas vezes nós seremos acometidos de ansiedade, mas o Espírito Santo falará ao nosso coração, pela palavra, que qualquer tipo de ansiedade, por menor que seja, nós não devemos tê-la. Deixa eu explicar para os irmãos de uma forma mais adequada. Abra lá em Filipenses, vamos para o texto, capítulo 4, versículo 6 e 7. Aqui nós temos uma declaração tão preciosa das Escrituras Sagradas. Diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Queridos, para amanhã você tem algo muito importante para você fazer, que talvez está tirando a tua paz, está deixando você ansioso, a não ser que seja uma ansiedade positiva. Não, amanhã eu vou para Portugal, amanhã eu vou para a França curtir férias, conhecer lá as Torres Eiffel, essa é uma ansiedade gostosa, essa aqui pode. Mas aqui ele diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma. Toda ansiedade, ela faz mal para nós. Irmão, se o Todo-Poderoso habita dentro do nosso interior, como que podemos estar ansiosos? Mas amanhã eu tenho que fazer. E se você morrer hoje? Não vai haver amanhã. E se houver amanhã? Jesus disse que o amanhã Deus vai trazer os seus cuidados. Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cuidado de vós. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Se a ansiedade vier,
Então ele diz o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Irmãos, quando vem um problema na sua vida, por menor que seja, coloque diante do Senhor. Não tenta, você tem capacidade de resolver aquele problema, mas dependa, viva uma vida de dependência do Pai. Fala: Pai, é um problema tão simples que eu tenho que fazer, e eu faço, eu sei que eu tenho capacidade para isso, mas como que tu desejas que eu faça? Ele vai mostrar de uma forma adequada como deve ser feita aquela coisa. O nome dele vai ser glorificado. Aí ele começa a colocar coisas grandes diante de você, porque se Deus colocar nas nossas mãos coisas grandes, a gente não vai dormir de noite, nós vamos ficar tão preocupados, não é assim? Quando aumenta as riquezas de algum, aumenta também a preocupação, entendeu? Eu conheci 3 homens que tiveram uma grande marca na minha vida, que eles eram riquíssimos, milionários. E o assunto, quando eles reuniam comigo, era o seguinte: precisamos ganhar dinheiro, precisamos ganhar dinheiro, precisamos ganhar dinheiro. Era uma inquietação terrível, não tinha paz. Talvez você que ganha aí 2.000 por mês, você tem uma qualidade de vida melhor do que ganha 100.000 por mês, porque você tem uma coisa chamada paz. Paz. Aí ele diz assim: então, quando você coloca tudo diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, e não se esqueça, ações de graças, porque Deus vai te responder com 5, não, talvez espere um pouco, mas surgiu uma ansiedade, vamos orar. E aí sabe o que vai acontecer? Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede, se excede, irmãos, é uma paz imperturbável. Quem consegue perturbar um filho de Deus? Não tem jeito, porque nós somos habitados, o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai Celestial, habita dentro de nós e cuida de nós e nos dá discernimento espiritual sobre todas as coisas. O Espírito Santo, quando veio habitar em nós, ele nos ensinará todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que ele nos tem dito. Como vamos ficar ansiosos? Se a paz de Deus excede todo entendimento, percebe? Todo entender, excede. Então eu preciso conhecer esta paz. Como que eu vou conhecer essa paz? Quem que é esta paz? Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz. Isaías 9 vai dizer que Ele é o príncipe da paz. Esse aqui é o príncipe da paz, que tem uma paz sem fim, que excede nosso entendimento, habita dentro de nós. E Ele vai nos dar paz em quantas circunstâncias, meus irmãos? 2 Tessalonicenses 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 16, aliás. Falei 7, mas é o 16. Diz assim a palavra. 2 Tessalonicenses 3, verso 16. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, que Cristo maravilhoso, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, Ele é o Senhor da paz, Ele é minha paz. Então, eu vou ter paz em todas as minhas circunstâncias, em todas elas. Irmãos, que gostoso. A gente vê muitas vezes pessoas assim, com aquela ansiedade, crise de ansiedade, trêmula, e não sabe o que faz. A gente fala de Cristo, da sua paz. Pega na mão dessa pessoa e diz: olha, não temas. O Senhor da paz, Ele está conosco, e Ele é tudo para nós. Irmãos, então, é nesse sentido aqui que o Espírito Santo, Ele deseja
Ele quer nos dar uma roupagem espiritual, palavras espirituais, conceitos espirituais, mentalidade espirituais, irmãos, para nos levar a um conhecimento pessoal da pessoa e da obra de Cristo. E é pela pessoa do Espírito Santo que eu e você nós somos levados a conhecer verdades da palavra que estão acima da nossa compreensão. Irmãos, você lembra daquele texto de Jeremias 29? Acho que vale a pena nós lermos aqui, nós já estamos encerrando. Jeremias capítulo 29, vamos ler do versículo 12 a 14. Jeremias 29, de 12 a 14. Olha que lindo esse versículo aqui. Então, Deus dizendo aqui através do profeta, observa aqui qual é a maneira de conhecer o Senhor. Ele diz assim, verso 12, Jeremias 29, verso 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, então, nunca se esqueça, em todas as tuas orações, em nome de Jesus, o Pai está te ouvindo. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o 14 é maravilhoso, é magistral, diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor, e não apenas isso, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui, claro, era aquele povo que estava se rebelando contra o Senhor, não ouvia a voz dele através do profeta Jeremias, então o Senhor permitiu que eles fossem para Babilônia, que é uma figura do mundo. Mas o que é interessante é que quando nós os buscamos de todo o nosso coração, com vontade de conhecê-lo, não de entendê-lo, ele será achado por cada um de nós. Irmãos, mas que pena que as pessoas da nossa geração apenas querem entender isso e não conhecer isso em realidade espiritual. O Senhor deseja que nós conheçamos a Ele. E o Senhor quer, irmãos, que nós colocamos as chaves dos nossos aposentos, dos nossos corações nas mãos dEle, para que Ele abra cada um das portas que há no nosso coração, e Ele comece a fazer um trabalho. Ele não vai forçar isso, Ele quer que nós dê as nossas chaves para Ele. Então Ele vai entrar, Ele vai santificar, vai purificar, vai remover as nossas impurezas, Ele vai trazer, vai mostrar a realidade. O Senhor, Ele não arromba a porta, Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E como que é cear com o Senhor, irmão? Quando você está diante do Senhor, quando você está conversando com Ele, Ele falando contigo, irmãos, você sai daquele local diferente, porque a glória dEle, que é interna, que habita em nós, nos faz pessoas resplandecentes. Somos a expressão da graça, a expressão da glória, a expressão de Cristo. Expressamos tudo para as pessoas. Nós temos pão para repartir para os famintos, irmãos. Não fique guardando este pão para você, reparta esse pão. Quanto mais você reparte, mais você vai ser nutrido por Ele, mais Ele vai se revelar a você, mais Ele vai estar junto com você. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que o entendimento leva muitas vezes, querer conhecer a Deus, leva as pessoas a um sentimentalismo e a um emocionalismo, que são de fato uma tragédia para a vida cristã. Contato com uma pessoa agora pelo WhatsApp à tarde, dizendo o seguinte, olha, eu fui num show gospel ontem, mas eu chorei tanto, eu fui visitado pelo Senhor, eu senti a presença de Deus. Meu Deus do céu, num show gospel. Será que Deus está envolvido nisso, irmãos? Será que Deus quer show? Não é, irmãos. Não entende o que é adoração, não entende o que é um quebrantamento diante do Senhor, um espírito quebrantado, não pular igual bode e suar, e se estribuchar e chorar. Não, meu irmão, me perdoe, mas Deus não está nisso, porque eu conheço a pessoa é analfabeta de Bíblia, misericórdia, que tristeza, que lástima isso. Então, a nossa relação com Cristo é uma relação
de fé. A nossa relação com Cristo é uma relação pela fé. Graças a Deus por isso, que é pela fé. Fé na palavra de Deus. Porque a fé é a substancialização dos fatos eternos. A nossa fé deve ser mais concreta do que essas paredes aqui. Entendeu, irmãos? O que é fé? Fé é certeza. É certeza. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Fé é crer na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações, revelando mais e mais da pessoa e da obra de Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, mais um tempo, Pai, diante do Senhor, louvamos por tudo aquilo que Tu és e fez por cada um de nós. Esse conhecimento foi revelado a nós. Pai, nos dá uma mentalidade totalmente transformada, renovada pelo Teu Espírito, para que possamos então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigado por esse tempo, que teremos agora a mesa do Senhor. Pai, essa mesa é do Senhor, oferecida para nós, a Tua igreja. Então, Pai, nos ensina como o Senhor tem repartido o pão para nós, possamos repartir o pão um com os outros, num relacionamento agradável, sem controle na vida de ninguém. Faça isso com cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.